Seção 2ª. Da categoria de uso residencial e suas subcategorias. Artigo 121. A categoria de uso residencial divide-se nas seguintes subcategorias. Inciso 1º. R1. Uma unidade habitacional por terreno. Inciso 2º. R2. Conjunto de duas ou mais unidades habitacionais por terreno, agrupadas horizontalmente com entrada independente, sendo subdividido em: Alínea A. R201, aquele constituído por casas geminadas, casas isoladas ou casas escalonadas, com frente e acesso independente a cada unidade habitacional por via oficial de circulação. Alínea B. R202, aquele constituído em condomínio por casas geminadas, casas isoladas, casas escalonadas ou casas sobrepostas com acesso independente a cada unidade habitacional por via particular de veículos ou de pedestre, interno ao conjunto, vedado o acesso direto às unidades por via oficial de circulação. Inciso 3º. R3, conjunto de duas ou mais unidades habitacionais, agrupadas verticalmente em edifícios de apartamentos ou conjuntos residenciais verticais com áreas comuns, constituídos em condomínio, sendo subdividido em: Alínea A. R301, edifício de apartamentos. Alínea B. R302, conjunto residencial constituído por grupo de edifícios de apartamentos com áreas comuns, com até 400 unidades habitacionais, vedado o acesso direto às unidades por via oficial de circulação. Alínea C. R303, conjunto residencial constituído por grupo de edifícios de apartamentos com áreas comuns, com mais de 400 unidades habitacionais, vedado o acesso direto às unidades por via oficial de circulação. Inciso 4º. Eis. Empreendimento de habitação de interesse social, corresponde a uma edificação ou a um conjunto de edificações destinado à habitação de interesse social. Inciso 5º. EHMP empreendimento de habitação de mercado popular, corresponde a uma edificação ou a um conjunto de edificações destinado, predominantemente, à habitação de mercado popular, podendo também conter RIS 1 e RIS 2, conforme faixas de renda familiar a que se destinam, definidas no PDDU. Artigo 122. Os EIs e EHMP devem observar as normas, índices e parâmetros de parcelamento e urbanização, uso e ocupação do solo a serem definidos por decreto específico do Executivo, subordinado às seguintes exigências. Inciso 1º. Deverá ser observado o cão da zona. Inciso 2º. Deverá ser respeitado o GAB definido no mapa 03 do anexo 02, ressalvada a situação prevista no parágrafo 7º do artigo 85. Parágrafo 1º. No caso de demolição ou reforma de edificação existente para a construção de EIs no EHMP, é permitida a manutenção do índice de ocupação, do gabarito de altura e do coeficiente de aproveitamento do edifício demolido ou reformado, mesmo que superiores aos estabelecidos nesta lei. Parágrafo 2º. Nas EIs, serão consideradas não computáveis as áreas dos EIs e EHMP que forem destinadas a usos não residenciais, até o limite de 20% da área destinada a um uso residencial. Parágrafo 3º. Nas PAN, o licenciamento deve observar as normas de licenciamento ambiental estabelecidas pelo município e demais esferas de governo. Parágrafo 4º. Enquanto não houver regulamentação específica para os EIs e EHMP, aplicam-se as disposições desta lei previstas para as demais subcategorias de uso residencial. Parágrafo 5º. Do total das unidades habitacionais construídas, deve ser assegurado, no mínimo, 5% para o uso por pessoas com deficiência ou mobilidade reduzida, devendo ser observadas as exigências previstas na NBR 9050 e nas diretrizes da Lei Federal nº 13.146, de 6 de julho de 2015,
No que tange ao dimensionamento dos compartimentos e das aberturas, à disposição dos equipamentos sanitários e aos acessos às referidas unidades. Parágrafo 6º. Deverão ser previstas áreas destinadas à recreação e lazer comum, atendendo às seguintes proporções. Inciso 1º. Área coberta na proporção de 1 metros quadrados, 1 metro quadrado, por unidade habitacional. Inciso 2º. Área descoberta na proporção de 2 metros quadrados, 2 metros quadrados, por unidade habitacional. Parágrafo 7º. Os edifícios de uso privado, em que seja obrigatória a instalação de elevadores, deverão ser construídos atendendo aos seguintes requisitos mínimos de acessibilidade. Inciso 1º. Percurso acessível que una as unidades habitacionais com o exterior e com as dependências de uso comum. Inciso 2º. Percurso acessível que una a edificação à via pública, as edificações e os serviços anexos de uso comum e aos edifícios vizinhos. Inciso 3º. Cabine do elevador e respectiva porta de entrada acessível para pessoas com deficiência ou com mobilidade reduzida. Parágrafo 8º. Os edifícios multirresidenciais a serem construídos e que não estejam obrigados à instalação de elevador deverão dispor de especificações técnicas e de projeto que facilitem a instalação de um elevador adaptado, devendo os demais elementos de uso comum destes edifícios atender aos requisitos de acessibilidade. Artigo 123. Os conjuntos residenciais em condomínio do tipo R202, R302 e R303 devem atender às seguintes disposições. Inciso 1º. Os acessos às edificações do conjunto residencial horizontal e vertical somente poderão ser feitos por meio da via particular interna ao conjunto, ficando vedado o acesso direto às unidades pela via oficial de circulação, observando-se o seguinte. Alínea A. O empreendimento não deverá conter via interna de circulação de veículos que possa vir a cercar. Alínea B. A largura mínima da via particular de circulação de pedestres interna ao conjunto será de 4 metros, 4 metros. Alínea C. A largura mínima da faixa de rolamento da via particular de circulação de veículos interna ao conjunto será. Item 1. De 3 metros, 3 metros, quando em sentido único de trânsito. Item 2. De 6 metros, 6 metros, quando em sentido duplo de trânsito. Item 3. Os passeios, em qualquer das vias definidas nos itens 1 e 2, deverão ter a largura mínima de 2 metros, 2 metros, em ambos os lados da via. Inciso 2º. A via particular de circulação de pedestres, interna ao conjunto e referida na linha B do inciso I deste artigo, com largura de 4 metros, 4 metros, poderá ser utilizada para acesso de veículos para uma única habitação isolada, desde que o acesso à via oficial de circulação seja feito por uma das vias definidas nos itens 1, 2 e 3 da linha C do inciso I deste artigo. Inciso 3º. As vias de transporte não motorizado, VP e as calçadas devem oferecer condições adequadas de acessibilidade de pessoas com deficiência ou mobilidade reduzida, obedecendo a NBR 9050 e as diretrizes da Lei Federal nº 13.146, de 6 de julho de 2015. Inciso 4º. A implantação dos conjuntos residenciais não poderá implicar obstáculo à continuidade do sistema viário público existente ou previsto. Inciso 5º. As garagens ou estacionamentos coletivos poderão ter acesso através da via oficial de circulação, obedecidos os recuos estabelecidos nesta lei. Inciso 6º. O projeto de implantação dos conjuntos residenciais horizontais e verticais, na forma da regulamentação específica, deverá prever. Alínea A. Arborização e tratamento das áreas comuns não ocupadas por edificações.
Alínea B. Drenagem das águas pluviais. Alínea C. Sistema de distribuição de água, bem como de coleta e disposições de águas servidas e esgotos, inclusive. Alínea D. Local para coleta de lixo e acondicionamento de gás. Parágrafo 1º. Para empreendimentos residenciais com mais de 200 unidades habitacionais, deverão ser apresentadas cartas de viabilidade das concessionárias, incluindo energia elétrica, coleta de lixo, drenagem e telecomunicações. Parágrafo 2º. Caberá ao órgão público municipal competente analisar a disponibilidade e oferta de serviço de transporte público e emitir parecer conclusivo quanto à viabilidade do empreendimento ou atividade pretendida. Parágrafo 3º. Será permitida a implantação de conjuntos residenciais horizontais e verticais de caráter evolutivo, mediante apresentação de cronograma geral de obras aprovado pelo órgão de licenciamento, desde que: Inciso 1º. Seja apresentado e aprovado o plano geral de implantação com todas as etapas e prazos da obra objeto do empreendimento a ser licenciado. Inciso 2º. Seja apresentado o projeto arquitetônico das edificações do empreendimento para fins de licenciamento. Parágrafo 4º. Do total das unidades habitacionais construídas, deve ser assegurado, no mínimo, 5% para o uso por pessoas com deficiência ou mobilidade reduzida, devendo ser observadas as exigências previstas na NBR 9050 e nas diretrizes da Lei Federal nº 13.146, de 6 de julho de 2015, no que tange ao dimensionamento dos compartimentos e das aberturas, à disposição dos equipamentos sanitários e aos acessos às referidas unidades. Artigo 124. Os empreendimentos do tipo R301 e R302, com mais de 50 unidades habitacionais, bem como os empreendimentos do tipo R303, deverão incluir medidas voltadas à sustentabilidade ambiental e climática, na forma da regulamentação específica, especialmente. Inciso 1º. Sistema de captação e distribuição de águas pluviais das edificações para reuso nas áreas comuns. Inciso 2º. Medição de consumo de água por unidade habitacional. Inciso 3º. Central de resíduos com compartimento para coleta de lixo seletiva. Inciso 4º. Iluminação inteligente para áreas comuns de circulação, com a instalação de sensores de presença. Inciso 5º. Plantio e manutenção das áreas verdes comuns, dentro dos limites do empreendimento, atendendo ao estabelecido no Plano Diretor de Arborização Urbana de Salvador, PDAU. Inciso 6º. Utilização de energia solar ou eólica, com instalação de unidade de geração própria.